Olá, meu nome é Marco Lourenço, diretor executivo, e hoje estou aqui para falar sobre os índices de reajuste que acontecem no mercado imobiliário. Bom, eu separei aqui os 3 principais índices de correção que são utilizados no mercado imobiliário, que é o INCC, o IPCA e o IGPM. Primeiro a gente precisa entender o que é índice de correção. Tá? Esses índices são utilizados para reajustar o valor monetário das coisas, que é diferente de juros. Por que tem essa diferença? Índice de reajuste, ele serve para poder corrigir o valor do dinheiro. Para você entender melhor, vou te dar um exemplo. Antigamente, o pãozinho francês custava 5 centavos. Hoje, um pão francês, em média, 50 centavos. Ou seja, o pão francês reajustou. Então, 25 centavos naquela época, comprava 5 pães. Hoje, não compra mais 5 pães, não compra nenhum pão inteiro. Então, existe um índice de reajuste para poder reajustar o dinheiro, para que o dinheiro continue tendo valor monetário para você poder adquirir as coisas. Senão, o dinheiro perde o valor dele e você não consegue mais comprar. Por isso mesmo que o salário mínimo também é reajustado. Muito tempo atrás, o salário mínimo era R$150. Hoje, o salário mínimo está um pouco acima de R$1.000, porque foi reajustado. Então, reajuste não é juro. Reajuste é apenas para poder manter o valor do dinheiro. No mercado imobiliário, funciona da seguinte forma. Quando eu vou fazer uma obra, eu calculo em média quanto que eu vou investir nessa obra. Vamos supor que naquela obra, naquele prédio, eu vou investir R$10 milhões para construir um prédio, vamos supor, de 100 unidades. Então, eu fiz um cálculo naquele momento que eu iria investir 10 milhões. Só que quando eu vou lançar, eu demoro em média 36 a 42 meses para entregar. Então, daqui 36 meses, 42 meses, o meu valor de 10 milhões não vai custar só 10 milhões. Porque nesse prazo, tudo vai reajustar. Os insumos que eu vou utilizar na minha obra vão tender a reajustar, porque existe a inflação do país, que é o que reajusta o valor do dinheiro e reajusta o preço das coisas. Sobre inflação, taxa Selic, a gente vai falar disso em outro vídeo. Isso quer dizer que quando eu fiz o orçamento, vamos supor, eu calculei lá que o tijolo estava R$1, mas daqui 3 anos esse tijolo pode estar R$3, então eu preciso reajustar. E assim serve para todos os insumos que eu vou utilizar, mão de obra. Se o salário corrige, eu preciso corrigir o salário dos meus operários, das pessoas que vão estar trabalhando na minha obra. Então o valor também vai subir. Então em 3 anos pode ser que em vez de eu investir 10 milhões naquela obra, eu tenho que investir 11 milhões. Então o reajuste serve para poder equilibrar esses valores para que eu consiga construir a minha obra. Porque se eu fiz um orçamento de 10, eu preciso manter esse orçamento de 10. Então o reajuste serve para corrigir esse valor monetário dentro da minha obra e eu conseguir ter condições para ter um orçamento para construir o meu empreendimento. A inflação vai subindo, as coisas vão subindo e eu não vou conseguir mais construir o meu empreendimento com 10 milhões de reais. Como que eu vou entregar a obra se eu não tenho esse reajuste? Então é muito importante esse reajuste, principalmente para garantir a construção da obra, que você receba o seu imóvel, o que é diferente de juros. Já os juros, ele é feito porque ele está te emprestando um dinheiro. Então, quando eu te empresto um dinheiro, eu cobro os juros daquele dinheiro para ganhar, para eu monetizar o empréstimo daquele dinheiro. Então, isso é juros. O que ocorre no banco, por exemplo, quando você financia um imóvel no banco, ele vai te emprestar um dinheiro e você vai pagar juros, porque em vez dele utilizar aquele dinheiro, ele está te emprestando para monetizar, para receber lucro do que ele está te emprestando. Então, essas são as diferenças entre reajuste e juros. Então, quando a gente fala de reajuste, a gente tem os 3 tipos de reajuste que eu citei: INCC, IGPM e IPCA. Tem alguns casos de ter outros reajustes, mas esses são os mais utilizados. O INCC, ele só pode ser utilizado em obras que estão em construção, tá? Então, se você vê algum contrato de imóvel pronto utilizando INCC, isso não é legal. O legal é apenas em obras em construções, porque o INCC ele tem um reajuste independente dos outros. O INCC ele é baseado na construção civil. Então, ele faz uma média de tudo que está sendo trabalhado dentro da construção civil, se os preços estão abaixando, aumentando. Isso quer dizer que o INCC pode ser negativo? Pode ser negativo, pode zerar, como pode aumentar. Então ele faz toda uma análise do que influencia diretamente no mercado civil. Então ele é dentro apenas do mercado civil, por isso só é utilizado em obras e em construções. Então quando você fizer a compra de um imóvel, todos os imóveis em construções vão ter o reajuste do INCC, ao menos que em algum caso específico o incorporador faça alguma condição para você que não tenha índice de INCC, o que é muito raro acontecer. Geralmente pode acontecer dele prever o INCC e te gerar ali um plano fixo, mas na verdade é porque ele preveu e já embutiu aqueles valores ali dentro das suas parcelas. Mas é muito raro, em todos os contratos em obra, você vai tender a pagar o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil.
Lembrando que muita gente acredita que o INCC só reajusta as parcelas. Se algum corretor ou algum profissional te falar isso, não é verdade. O INCC, ele reajusta em todo o seu saldo devedor. Então, se você tem uma parcela de R$1.000, geralmente ele é mensal, ele vai ajustar todo mês a sua parcela. E também vai ajustar o seu saldo devedor. Se o seu saldo devedor é R$100.000, todo mês vai ajustar o saldo devedor de R$100.000. Como que funciona essa conta do INCC? O INCC, ele reajusta mensal. Então, se você tem uma parcela de R$1.000, geralmente os contratos, eles vão pegar o índice de 2 meses atrás e reajustar. Vamos supor que o índice de 2 meses atrás fosse 0,3. Esse 0,3 vai ser corrigido em R$1.000. Então, sua parcela vai se tornar R$1.003. Outro detalhe que isso é juro composto. Então, se ela foi R$1.003, no outro mês ela vai se tornar R$1.003 mais o índice que vai corrigir de 2 meses atrás. Caso você queira saber, eu quero saber qual que é a minha última parcela, o seu corretor capacitado, ele pode te auxiliar nesse processo e fazer o cálculo para você entender quanto que vai corrigir a sua parcela ao longo do tempo. Algumas pessoas falam assim, mas Marcos, será que eu vou conseguir pagar a minha parcela se ela corrigir muito? O que eu costumo dizer é que em 9 anos eu nunca tive um cliente me ligando para falar que não conseguiu pagar a parcela porque ajustou o INCC. Por que isso? Porque todo ano a inflação vai reajustar de alguma forma. Todo ano o salário tende a ajustar. Pode demorar um pouco, mas ele tende a ajustar. E o INCC hoje é um dos índices mais baixos que existe no mercado imobiliário. Para você ter ideia, hoje o índice acumulado do INCC está em torno de 4,23. A inflação, ela está caminhando em torno disso. Então, o INCC está acompanhando mais ou menos a inflação. Então, se o INCC está corrigindo a sua parcela, a inflação também está corrigindo o seu negócio, tenderá a corrigir o seu salário, então ela vai estar sempre corrigindo. Agora, se você está um pouco mais inseguro de não conseguir pagar essa parcela, você pode calcular um pouco abaixo a parcela do seu contrato para poder prever esse reajuste do INCC e ter menos surpresas lá na frente. Mas tende a não aumentar tanto assim, fique tranquilo. Pode ser que um mês aumente mais, mas outros meses tende a aumentar menos, mas no geral vai tender a estar dentro disso que eu falei hoje. Pode ser que aumente futuramente, mas hoje está em torno de 4,23% no ano. Outro índice utilizado é o GPM. O GPM é uma das versões do Índice Geral de Preços. Geralmente é utilizado após a entrega do imóvel na planta. Por quê? Como eu disse anteriormente, o INCC não pode ser utilizado depois que entrega o imóvel. Então passa a ser utilizado o IGPM naquele período entre você pegar o seu imóvel e financiar o seu imóvel. Então ele começa a corrigir pelo IGPM ao invés do INCC. Também é muito comum ver o GPM em contratos de loteamentos e de aluguel. Então, em contratos de loteamentos, geralmente usa o GPM. Por que usa o GPM? Porque o lote já é um imóvel pronto. Por mais que o loteamento às vezes não tenha rua, não tenha infraestrutura, ele já é um imóvel pronto. Ele já é registrado na prefeitura com individualização da escritura. Então você já tem um imóvel pronto, por isso que o contrato de compra de um lote é utilizado o IGPM. E outro segmento muito utilizado também, como eu disse, é o aluguel. Então o aluguel, quando geralmente você faz um contrato, ele já é reajustado pelo IGPM ano a ano. Já o IPCA, ele também é muito utilizado nos loteamentos, então ele substitui o IGPM. Então você pode utilizar o IGPM ou o IPCA. Em alguns contratos você vai ver o IPCA ajustando em vez do IGPM. O incorporador que vai fazer essa escolha e ver qual índice é melhor para prever o negócio dele. E o IPCA ele é considerado o índice oficial de inflação do país. O GPM acumulado nos últimos 12 meses está em torno de 6,81, já o IPCA está acumulado em torno de 3,30. Lembrando que nos contratos de loteamento, geralmente tem um reajuste mais os juros que o incorporador coloca. Espero ter tirado todas as suas dúvidas sobre índices de reajuste. Caso ainda tenha alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo ou entre em contato pelos nossos canais que também vão estar aqui na descrição, WhatsApp, telefone, que nós iremos te atender e responder suas dúvidas com todo prazer. Meu nome é Marco Lourenço, muito obrigado.